Bom, muito bem. Então, assim, é maravilhoso a gente poder falar sobre intersetorialidade e condições crônicas não transmissíveis, né? Acho que esse é o propósito do fórum, assim como os fatores de risco, e a gente vai ver agora que desafio é a obesidade, né? E aí, será que é um fator de risco? Será que é uma condição crônica, né? Vamos lá. Então, trazendo um pouco o que a apresentação, né? Essas fotos são fotos reais do nosso encontro. Então, o nosso encontro é um encontro dos setores, então, os diferentes setores se encontrando para poder discutir, para poder encontrar quais são as prioridades em cada uma das condições crônicas principais, pelo menos, né, e os fatores de risco, e também compartilhar o que eles têm feito, como eles têm feito e como eles podem alinhar as ações para que elas sejam mais efetivas, sustentáveis, escaláveis, né, e que possam aí mudar o ambiente, mudar essa realidade que a gente tem acompanhado de condições crônicas no país. Então, acho que eu já contei um pouco do que está escrito, né, quem teve a oportunidade de ver. Nós, desde 2017, quando iniciamos o fórum, esteve alinhado à Agenda 2030 da ONU, principalmente aos ODS 3.4 e 17, e hoje já mais de 100 das principais instituições dos diferentes setores participam ativamente do Fórum DCNTs. Tá? Então, isso, intersetorialidade, né? Bom, primeiro, antes do que está aparecendo na tela, né, acho que eu preciso trazer a reflexão, será que é fácil? A gente tem falado tanto aqui de intersetorialidade, todo mundo que me antecedeu falou em intersetorialidade, da necessidade para o enfrentamento à obesidade, mas a realidade é que intersetorialidade é muito difícil. Né? É muito difícil, os setores eles não estão acostumados a andar junto, né, e a se alinhar dessa forma como a gente lê a descrição de intersetorialidade. Então, a articulação de grupos e setores na construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns, visando a construção e articulação de redes cooperativas e resolutivas. Então, não é fácil, né? Isso é o que a gente espera, né? Mas a gente vê muitas vezes uma pequena contribuição, né, sendo entendida como intersetorialidade, quando a gente percebe que esse é um conceito aí de um engajamento muito maior, né, de realmente um fazer junto, né, e todos têm responsabilidade, todos têm a sua contribuição a adicionar para que a gente atinja a meta. Então, voltando à obesidade, né, eu estava procurando qual será uma imagem que pode resumir a obesidade. Infelizmente não achei, mas essa foi a mais próxima, né, que eu não recomendo para aulas didáticas, né, para quem gosta de dar aulas bem didáticas, mas é um artigo desse ano sobre obesidade e a gente vê o número de fatores, de determinantes, aí, tanto que são fatores de risco para a obesidade, como que tem a obesidade como fator de risco. Né? Então, é extremamente complexo, realmente. Né? Então, a obesidade, como diz o professor Marco Ackermann, né, um grande especialista, talvez o maior especialista, né, brasileiro em intersetorialidade na área, né, pública, de políticas públicas, de políticas de saúde, para questões simples, um setor pode resolver, mas para questões complexas, a gente precisa de ações intersetoriais. Bom, acho que não tem dúvida, né, que para a obesidade, se a gente ficar tentando resolver sozinho, vai ser complicado. Muito bem. Então, esse quadro também eu trouxe só para, né, eventualmente, as pessoas têm alguma dúvida. Será que a obesidade é tão importante assim mesmo? Por que a gente está falando tanto e cada vez mais de obesidade? Bom, esse é um quadro do IHME, né, que faz alguns dos principais levantamentos epidemiológicos globais, especificamente sobre o Brasil e sobre mortalidade. Então, que compara a década de 90, né, 1990, com 2019. E a gente percebe que o alto índice de massa corpórea como fator de risco foi do 4º lugar como principal causador de mortes para o 2º lugar. Então, hoje em dia, né, a alta, aí, o IMC alto, ele já é o 2º principal fator de risco que leva a mortes no país. Muito bem.
E aqui uma provocação, né, que a gente conhece bem esse quadro da OMS, né, essa matriz 5x5, das principais condições crônicas não transmissíveis e os principais fatores de risco. E eu mesmo já algumas vezes perguntei à OMS, cadê a obesidade? Por que a obesidade não faz parte desse quadro, se é tão importante, se ninguém tem dúvidas de que é uma das principais condições, um dos principais fatores de risco. Visto que a OMS ainda não me respondeu, por mais que eu tenha já perguntado mais de uma vez, eu acabei tendo que chegar a uma conclusão, né, eu mesmo. Né? Então, na realidade, a minha conclusão é que seria tão difícil, porque seria a primeira vez que ia ter que se colocar ali né, mesmo elemento, tanto em cima quanto embaixo, né? Tanto como condição como fator de risco. Então, talvez por isso ainda não se chegou a um consenso o que fazer com a obesidade, né, perante essa matriz. Bom, e agora, né, voltando, né, à questão, né, mas não é só comer menos, né? Bom, a gente viu que são diferentes determinantes, né, que são os determinantes biológicos, mas também os sociais, os comerciais, os ambientais, né, e poderia continuar falando aqui sobre mais ambientes. E a gente vê a dificuldade aqui, olhando o plano de enfrentamento né, a gente chama de plano de Dante, né, e dentro do plano de Dante está o plano de enfrentamento das DCNTs até 2030 do Ministério da Saúde. Então, vejam que a maioria das metas, elas dizem reduzir, né, então, reduzir a mortalidade prematura, reduzir a prevalência de tabagismo, reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Quando a gente chega em obesidade, é deter. Né? Então, nem como meta se pensa em reduzir, de tão difícil que está sendo. E o pior é que, a cada ano que a gente tem novos levantamentos do próprio Ministério da Saúde, a gente tem visto que não se tem conseguido sequer deter o aumento da obesidade na população. Né? Felizmente, né, acho que muitos reunidos aqui, peço desculpas, né, seria impossível trazer todas as iniciativas aqui, né, mas tentei algumas que a gente tem divulgado no nosso site do Fórum DCNTs, certamente outras também estão divulgadas no site que tem aí esse propósito de enfrentamento das DCNTs através de múltiplas ações, né? E isso é fundamental. Fico muito contente que estejamos reunidos aqui pensando nisso, pensando em alinhar ações, em agir estrategicamente, intersetorialmente para esse enfrentamento, né? Contudo, a gente vai ter que continuar conversando, a gente vai ter que continuar alinhando, né? Do contrário, as ações isoladas elas vão ter muito pouco efeito. Né? Então, muitas vezes a gente percebe até ações interessantes, né? Mas que quando elas não são ali compartilhadas, elas não são alinhadas, elas acabam não tendo o efeito que se espera. Eu vou contar um pouquinho sobre as ações do Fórum DCNTs, parece que desconfigurou um pouco o slide, mas não tem problema. Né? Então, assim, dentro do Fórum DCNTs, né, a gente tem 8 grupos temáticos, então, que debatem quais são as prioridades naquele tema, quais são as maiores barreiras, as maiores dificuldades naquele tema e quais são as ações que já estão sendo tomadas e as oportunidades ali de parcerias, colaborações, para que se possa avançar melhor. Inclusive, agradeço, né, aqui a presença de muitos dos facilitadores dos GTs aqui, né, que estou vendo na nossa plateia, não só de obesidade, então mostrando a importância da intersetorialidade e a valorização da obesidade dentro de todas as outras condições crônicas. Bom, então, dentro desses GTs participam os diferentes setores, esse é o nosso propósito, né? Criar esse espaço para que os setores eles se sintam confortáveis em participar desse debate, em participar ativamente desses planos, e ali embaixo o link dos relatórios. Então, os relatórios de cada uma dessas reuniões também são publicados no nosso site. Muito bem, além disso, nós promovemos eventos para se aprofundar o debate num subtema, né? Então, ali se pode ler
né, o subtema discutido, né, nesse evento, e os nossos eventos de obesidade têm sido alguns dos com maior público, então, realmente, são eventos que chamam a atenção, né, de profissionais da saúde, de gestores, e devo mencionar que, além dos panelistas convidados, eles são eventos que nós dizemos eventos interativos. Então, todos aqueles que participam, eles podem mandar comentários, mandar perguntas, né? Então, a gente promove um debate muito amplo e, por isso, eles são bastante apreciados, né? Aqui é outro evento também que nós promovemos, né? Alguns dos panelistas estão aqui na plateia. Muito bem. E aqui, né, entre também as nossas atividades, que é participar de posicionamentos, tanto de apoio a posicionamentos de instituições que participam do fórum, ou propostas de projetos de lei que estão acontecendo, né? Assim como isso a nível nacional, e quando a gente percebe que tem algum internacional também, mas que vai, obviamente, impactar o Brasil, que vai ali ser um direcionador de ações aqui, nós também convidamos os nossos participantes e nos posicionamos, né, como é o caso aqui da consulta pública da OMS, no final do ano passado, que escrevemos com uma série de membros do Fórum DCNTs e enviamos as nossas recomendações. Tá? Então, assim, isso de forma geral, né, uma apresentação rápida sobre o Fórum. Claro, tem outras ações que nós fazemos, mas o que eu costumo dizer é que o Fórum não é uma iniciativa implementadora, ele é uma iniciativa, na realidade, que cria o espaço, né, que convida os diferentes setores para que possam se articular de forma intersetorial e agir de forma efetiva.